Olá, meus irmãos, meus amados, meus amigos em Cristo Jesus. Eu estou aqui para falar uma palavra no qual o Senhor falou grandemente comigo ontem e eu queria dividir com vocês. A palavra fica localizada em 1 Reis 19. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e com totalmente matar os profetas a espadas. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias, a dizer-lhe: assim me façam os deuses outro tanto, se de certo amanhã, estas horas, puder a tua vida como a de um deles. O que vendo ele, se levantou, e para escapar com vida se foi, e veio a Berseba, que é Judá, e deixou o seu moço, e ele foi ao deserto, caminhando de um dia, e veio, assentou-se debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte. Já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que um anjo lhe tocou, e lhe disse: levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas, e uma botija de água, e comeu e bebeu, e tornou-se a deitar. E o anjo do Senhor tornou-se a segunda vez, e tocou, e disse: levanta-te e come, por muito comprido será o seu caminho. Agora lá no versículo 9. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele. Ele disse: que faze aqui, Elias? Agora vamos lá no versículo 11. E ele lhe disse, o Senhor disse para Elias: sai para fora e põe-te neste monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor como também um grande, forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento, um terremoto também, o Senhor não estava no terremoto. E sucedeu que, ouvindo Elias, envolveu o rosto, a sua capa, e saiu para fora, e pôs a entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? E ele disse: eu tenho sido um extremo zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E só eu fiquei, e busca a minha vida para me tirarem. E o Senhor lhe disse: vai, volta o teu caminho para o deserto de Damasco, e vem e unge a Azael rei sobre a Síria. Oh, aleluias! O que a palavra do Senhor nos fala nesta passagem da Bíblia sobre Elias. Elias foi um profeta muito usado por Deus. Elias foi um profeta que ele ouvia a voz de Deus, ele era sensível à voz de Deus. E por ele ser obediente à voz de Deus, o Senhor falava com ele grandemente e fazia grandes maravilhas através da vida de Elias. A Bíblia nos conta aqui, antes dessa passagem de Jezabel, né, que os profetas, que Elias derrotou 450 homens que adoravam a Baal, através das maravilhas de Deus, né? A Bíblia nos fala que Elias orou e Deus desceu fogo do céu. E a Bíblia nos fala que desceu fogo do céu, e através disso Elias deu uma ordem para que o pessoal que estivesse ali matassem os profetas de Baal, que era o que pregava que Baal era Deus. Mas, na verdade, Baal era o Deus contrário ao Deus dos exércitos, né? Quantas vezes na nossa vida Deus nos levanta para fazer algo, né? E se levanta os profetas de Baal para nos derrubar. Antigamente, os profetas, eles eram atacados frente a frente, tinha ameaça de morte, as pessoas que pregavam a palavra de Deus, as pessoas que pregavam o verdadeiro evangelho de Cristo, elas eram ameaçadas. Quantas pessoas morreram, perderam as suas vidas, quantos profetas perderam as suas vidas por falarem a verdade, por falarem o que está na palavra de Deus. O apóstolo Paulo foi um deles, que teve a sua cabeça decepada, teve a sua cabeça arrancada, por falar a verdade, por ganhar almas para Cristo.
Então, o profeta Elias, ele foi um homem muito usado por Deus. No entanto, ficou 3 anos, a Bíblia nos relata na passagem lá atrás, que ficou 3 anos sem chover. Por quê? Pelo pecado da humanidade naquela época, pelo pecado das pessoas, ficou 3 anos sem chover. E através da oração de Elias, depois de 3 anos sem chover, e nesses 3 anos teve fome, nesses 3 anos teve coisas horríveis que aconteceu. Por quê? Por causa da desobediência, por causa das transgressões, por causa do povo não acreditar que Deus é amor, mas que Deus é justiça também. Através da oração de Elias, depois de 3 anos choveu, a Bíblia nos relata. Então Elias era um homem muito usado por Deus, e Deus fez prodígios e maravilhas na vida dele. Mas aqui nos fala que Jezabel, né, que era uma mulher usada por Satanás, né, ela era a esposa do rei. Ela se levantou contra a vida de Elias. Depois de tudo isso que aconteceu, que Elias orou e caiu fogo do céu e Elias ordenou que fossem mortos os profetas de Baal, ela se levantou contra Elias, usada por Satanás, e falou que ia matá-lo. Elias ficou desesperado, ele teve medo. O que Elias fez? Ele fugiu, ele pediu a morte para o Senhor. Porque ele fala, Senhor, só restou eu. Só restou eu lutando pela tua verdade, só restou eu lutando pela tua obra, Senhor. Me leva, assim como o Senhor levou meus pais. E quantas vezes nas nossas vidas a gente pede para o Senhor a morte? Porque estamos diante de situações que vemos que não tem saída. Estamos diante de situações que os nossos inimigos estão prevalecendo contra nós. Mas aqui o Senhor envia o anjo para encorajar Elias. Levanta, come e bebe, porque é grande a obra que o Senhor tem contigo. E a Bíblia nos relata aqui que Elias, ele levanta, ele come e bebe. Ele come e bebe, aí ele ganha força e caminha 40 dias no deserto e caminha 40 dias no deserto, 40 dias e 40 noites no deserto. Então, primeiro, na Bíblia nos relata que primeiro Deus manda o anjo. Quando você estiver em situações na tua vida de caos total, quando você estiver em uma situação que você não vê saída, Deus vai enviar os anjos dele em forma de pessoas para te levantar, para pregar a palavra que você já conhece, mas às vezes no momento de desespero, que nem Elias. Elias era um homem totalmente usado, ele era um homem que tinha um relacionamento com Deus. Ele era um homem que ele orava e Deus fazia, Deus ouvia. Ele já tinha derrotado um exército de 450. O que era para ele se levantar e orar e pedir para Deus fazer justiça com relação a Jezabel, que estava caçando a vida dele? Estava caçando a vida dele por quê? Por algo que ele tinha no coração que Deus tinha colocado. Que ele fez porque Deus mandou ele fazer. Quantas das vezes nós somos profetas, nós somos homens, mulheres de Deus, de oração, que as pessoas se levantam contra as nossas vidas, mas Deus não nos deixa enganados. Deus não nos deixa sozinhos. Aqui a palavra do Senhor fala que Elias, eu vou ler de novo essa parte aqui que me chama muita atenção. Então Jezabel mandou os mensageiros a Elias dizer-lhe assim, que os deuses, tanto se der certo amanhã a estas horas, puser a vida como um deles. O que vendo, ele se levantou para escapar com a vida e foi para Berseba, Judá. O que vendo, e ele foi ao deserto. Caminho, assentou-se debaixo de um zimbo, e pediu seu ânimo à morte, e disse, já basta, Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor que meus pais. Imagina como estava Elias no momento que ele pediu a morte para Deus, mesmo sabendo que Deus era com ele. Mesmo ele sabendo que Deus estava na vida dele,
A perseguição dos inimigos era tanta que ele pediu a morte para Deus. Mas Deus, a Bíblia fala que Deus usou os anjos e falou para Elias: levanta, levanta, come e bebe, que a obra que eu tenho na tua vida é grande. O Senhor está falando isso para pessoas hoje, nesta tarde. Levanta, levanta. Ah, mas os meus inimigos são grandes. Levanta. Levanta, eu sou Deus na tua vida. Levanta. Não vai terminar desta forma. A tua vida vai terminar da forma que eu determinei, não da forma que o homem, que a mulher, que o macumbeiro, que a macumbeira determinou. Quem está sobre a tua vida é o grande, é o Deus dos exércitos, é aquele que pode todas as coisas, é aquele que faz e acontece, é aquele que Elias orou e caiu fogo do céu, é aquele que Elias orou e caiu chuva depois de 3 anos. Este é o Deus que você serve. Às vezes Satanás vai usar as pessoas para você duvidar de Deus, para você duvidar da capacidade do que Deus pode fazer na tua vida. Porque o inimigo, ele não tem poder para paralisar as promessas de Deus na tua vida. Mas ele pode usar pessoas para tentar te parar. Porque se você parar, a promessa vai demorar mais para se cumprir. Porque se você parar, você vai desviar o teu caminho do foco, do que Deus mandou você fazer, do que Deus te colocou para fazer. Então levanta a tua cabeça. Quem está com você é o Deus dos exércitos. Quem está do teu lado é o Deus Todo-Poderoso. O Alfa, o Ômega, o princípio, o meio e o fim. É Ele que está com você. E aqui mais pra frente, fala pra nós aqui no capítulo, no versículo 15 aqui. 1 Reis 19, versículo 15. E o Senhor lhe disse: vai e volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, e vem e unge a Azael, rei sobre a Síria. Então o Senhor deu uma ordem a Elias. O Elias, a Bíblia fala que Elias entrou dentro de uma caverna por medo. Medo das ameaças. Mas o Senhor esteve com Elias o tempo todo. Primeiramente, Deus mandou o anjo. Deus mandou a provisão. Primeiramente, Deus mandou o que Elias precisava para se levantar e caminhar mais um pouco. Deus está dizendo: eu estou te mandando a provisão nesta noite, nesta tarde. Eu estou mandando a provisão do que você precisa nesta tarde. Você vai comer, você vai beber e você vai caminhar mais um pouco. Mas a vitória já é sua em nome de Jesus, porque quem está no barco é o Deus, é o grande, é o poderoso, é aquele que revela o oculto, o escondido. É aquele que nada passa batido, é aquele que é justo, é aquele que é fiel, é aquele que peleja por aqueles que nele esperam. A palavra do Senhor fala: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Receba esta palavra para a tua vida hoje, nesta tarde. Levanta, não tenha medo dos seus perseguidores, não tenha medo dos seus inimigos. Faça o que Deus mandou você fazer. A partir do momento que você pega e faz o que Deus confiou a você, a partir do momento que você faz a obra do Senhor, a obra que o Senhor confiou em tuas mãos, Ele vai trabalhando na tua vida, Ele vai te livrando, Ele vai te exaltando, Ele vai mandando provisão daquilo que você precisa. O Espírito Santo de Deus te fala nesta tarde: levanta, levanta. Quem te chamou não foi qualquer um. Quem te chamou foi o grande, foi o poderoso, foi o Alfa, o Ômega. Oh. Receba agora a provisão de Deus para você caminhar mais um pouco. Coma, beba e se levante, porque é grande a obra que o Senhor tem para a tua vida. Não deixe que as pessoas falam. Não deixe as perseguições de Satanás, as perseguições do inimigo te derrubar. Deus está quebrando agora através desta palavra. Palavras, maldições proferidas, maldições mandadas, setas malignas. Deus está quebrando obra de feitiçaria, de macumbaria na tua vida agora. Pelo poder da palavra dele, porque a palavra dele não volta vazia. Receba o acalento de alma. Receba a paz do Senhor. Receba a paz do Espírito. Receba a estratégia para vencer essa guerra. Em nome de Jesus Cristo. Você não vai parar. Você não vai deixar as afrontas te parar. Você vai continuar, você vai prosseguir, você vai levantar, você vai orar, você vai jejuar, você vai buscar, você vai ler a palavra, você vai pregar o evangelho. Você não vai parar. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe.
a vida de todos que estão escutando esse vídeo. Deus falou grandemente comigo e eu creio que Deus vai falar com muitas pessoas através deste vídeo também. Amém.